Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, versículos 22 a 30. Jesus designado por filho de José. Sua resposta: indignação dos que se achavam na sinagoga. Jesus conduzido por estes ao cume do monte para ser atirado daí abaixo. Jesus lhes desaparece das mãos. Todos lhe davam testemunho e, tomados de admiração ante as palavras cheias de graça que lhe saíam da boca, diziam: não é este o filho de José? Jesus então lhes disse: sem dúvida me aplicareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Mas em verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito no seu país. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel ao tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e uma grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma que era viúva em Serepta, de Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel ao tempo do profeta Eliseu, e, no entanto, nenhum foi curado, só sendo Naamã, que era da Síria. Todos os que se achavam na sinagoga, ouvindo-o falar desse modo, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram ao cume do monte sobre o qual estava a cidade edificada para o atirarem de lá embaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, seguiu o seu caminho. Número 70. Não vos deve causar espanto a interrogação: não é este o filho de José? Sabeis, pois que vô-lo dissemos, e não o esqueçais, que para o povo da Galileia, para os hebreus como para os outros homens, Jesus, durante a sua missão terrena, era fruto da concepção humana, tendo Maria por mãe e por pai José. Só depois de fim daquela missão e divulgada a revelação, que se conservara até então secreta, feita pelo anjo a Maria e a José, foi que Jesus passou a ser considerado filho de Maria, virgem e de Deus, mediante uma concepção e um nascimento miraculosos, divinos, por obra do Espírito Santo. Só então, a crença na sua divindade germinou no espírito dos discípulos, que interpretavam ao pé da letra as palavras "meu Pai", ditas por ele referindo-se a Deus. Achavam que somente a origem divina do Mestre explicava os fatos chamados milagres. Aos que na sua orgulhosa incredulidade se negavam a aceitá-lo como sendo o ungido do Senhor, seu enviado, conforme declarara ao terminar a leitura do trecho de Isaías, cujas palavras confirmara dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido no seu país. Jesus deu um ensinamento destinado, do mesmo modo que todos quantos de seus lábios saíram,
a produzir frutos naquele momento e no futuro. Suas palavras constantes dos versículos 26 e 27 objetivavam fazer sentir aos judeus que as nações nada valem para o Senhor, que a seus olhos só tem valor a virtude. Objetivavam patentear-lhes a grandeza do orgulho que os impelia a se considerarem os únicos a quem Deus dispensava graças, o povo privilegiado, merecedor de privilégio. Que nenhum de vós se encha do vão orgulho dos judeus, porquanto o Senhor olha para todos os seus filhos com igual amor. Os únicos privilegiados são os que maior mérito têm e os mais puros, a abstração feita de todos os cultos e nacionalidades. Chamamos vossa atenção para os últimos versículos. Admitis seja possível a um homem qualquer desaparecer das mãos de inimigos encarniçados que o cerquem, decididos a sacrificá-lo? Podeis admitir que o caráter de Jesus se coadunasse com o emprego de algum miserável subterfúgio para alcançar a piedade ou o perdão de algozes dispostos a precipitá-lo do cume da montanha abaixo? O certo é, porém, que Jesus desaparece do meio deles. Que conclusões tirais desse desaparecimento, fato que muitas e muitas vezes se repete no curso da sua pregação, da sua aparente vida humana, antes e após a época da chamada ressurreição? Jesus, no momento mesmo em que ia ser atirado da montanha abaixo, diz a narração evangélica, foi-se passando por entre os que o haviam conduzido até lá, por entre os que o rodeavam, por entre a multidão. Fazendo cessar a tangibilidade do seu corpo perispirítico aparentemente humano, ele se libertou das mãos dos que o seguravam e lhes desapareceu das vistas. Ao mesmo tempo que fazia cessar aquela tangibilidade, os que o cercavam, impedindo-lhe a passagem, foram, por uma ação espiritual praticada mediante o magnetismo espiritual, tomados de vertigem. Os que o agarravam largaram-no sem saber por que motivo o faziam, e notando seu desaparecimento, acreditaram que se havia ocultado sob a proteção de cúmplices. Sabeis que influência pode o mundo invisível exercer sobre a vossa organização. De que natureza é a influência que instantaneamente vos força a só ter um pensamento, a só pensar num determinado ato, sem que tenhais consciência do tempo decorrido enquanto estivestes assim absortos? O cérebro, em tal caso, fica como que num estado de inércia, por efeito do magnetismo espiritual resultante de ação espiritual e por efeito também da ação dos fluidos que o envolvem. Os espíritos superiores que se grupavam em torno de Jesus e dos que o rodeavam atuaram sobre estes, produzindo-lhes uma espécie de vertigem. Ides com certeza perguntar de que natureza foi essa vertigem, pois que não só temos que vos explicar os fatos, como também as palavras e o sentido em que são empregadas. Dizemos vertigem, porque naquele momento, influenciados pelos fluidos que sobre eles os espíritos espalhavam, produzindo uma ação magnética, os que cercavam a Jesus tiveram detido o curso de seus pensamentos e assim o viram desaparecer sem que no primeiro instante se apercebessem de que o prisioneiro lhes escapava. Só depois que deixaram completamente de vê-lo é que se inteiraram dos fatos. Sendo como era grande a multidão, a ação espiritual se exerceu apenas sobre os que,
Por estarem mais próximos, podiam observar a retirada de Jesus. Os que se achavam mais distantes, nada tendo visto, acreditaram que ele se fora pelo lado oposto. Os fatos se passaram como vos acabamos de explicar, e não de outro modo, porque ainda então os homens, por lhes ser impossível compreender o fenômeno, tinham que crer na humanidade de Jesus. Dais muita importância a estas explicações. Elas a têm com efeito porque evidenciam a natureza do corpo do Cristo, humano na aparência, mas na realidade perispiritual, estranho à vossa humanidade. Tudo tem a sua razão de ser na aparente vida humana de Jesus, nos acontecimentos que se encadeiam durante o curso da sua missão terrena, quer como exemplo ou lição, quer para que os homens da época dessem crédito à sua humanidade ou dela se convencessem, quer ainda para, ao mesmo tempo, deixarem germem no seio deles, com vistas ao futuro, os elementos das provas da natureza puramente perispirítico tangível do seu corpo. Efetivamente, só à luz da nova revelação e por ocasião do advento da era nova do cristianismo do Cristo, a natureza perispirítica do seu corpo poderia explicar, como explica, tornar compreensíveis e admitidos fatos inexplicáveis por outra maneira e que seriam absurdos, impossíveis, absolutamente inadmissíveis se Jesus houvera sofrido a encarnação humana tal qual a sofreis, se houvera tido um corpo igual aos vossos. Não confundais a influência que vos acabamos de descrever e que os espíritos superiores exerceram sobre os homens no cume da montanha de Nazaré com a influência que, em certos casos, os espíritos podem exercer sobre algumas pessoas, consistindo em lhes produzir uma espécie de cegueira ou de miragem, com o fim de lhes tirar a visão do que se passa e representar-lhes um outro fato. Isto entra numa ordem mais ou menos complicada de fenômenos que teremos ocasião de explicar oportunamente. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.